Boa noite! Você já está aqui no Papo Certo. O nosso programa é voltado para quem faz o Brasil acontecer, você. Aqui nós tratamos dos temas mais relevantes do empreendedorismo, gestão e economia. Você pode nos acompanhar pelo canal 524 da Claro TV, no YouTube do Papo Certo e também nos seguir lá no Instagram, papocerto.com.br. E hoje nós vamos tratar do tema da Maratona da Empreendedora. E logo em seguida vocês conhecerão as nossas convidadas. Fiquem com a gente. Estamos de volta e quem estará conosco hoje tratando sobre a Maratona da Empreendedora são a psicóloga Jaciane Pinto Guimarães, que é psicóloga clínica e professora. Jaciane, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Certo. Eu que agradeço o convite, né? Acho que é um momento importante da gente discutir sobre esse tema tão relevante para as mulheres e para o mercado de uma forma geral, cuidando sempre da saúde mental. Excelente. E também temos conosco a Carolina Jonas, que ela é empreendedora, sócia proprietária da farmácia Boa Fórmula e nutricionista. Carolina, muito obrigado pela presença. Obrigada um privilégio estar aqui compartilhando um pouquinho mais da minha jornada e um pouquinho mais desse mundo que é ser empreendedora, que é ser todas essas versões em uma só. Muito bem, tenho certeza que quem está nos assistindo vai gostar muito do que nós traremos hoje. É um contraponto neste mundo da jornada, da maratona da empreendedora e também com muitas sugestões da nossa psicóloga, trazendo esse equilíbrio que a gente precisa no dia a dia. Carolina, com apenas 29 anos, como é gerenciar tantas funções? Empresária, nutri, influencer e atleta e lidar com essa sobrecarga de papéis no dia a dia? Então, eu aprendi que não existe equilíbrio perfeito, mas sim prioridade. E hoje eu busco me colocar como prioridade meu trabalho, prioridade realmente as minhas tarefas da faculdade e tudo isso que me move. Então, eu aprendi a dizer alguns nãos, que foi fundamental para realmente eu conseguir vencer todos esses desafios do meu dia a dia. Excelente. Vamos agora ouvir o que a doutora Jaciane tem para nós em relação a uma rotina multitarefa que a gente sabe que as empreendedoras têm. Qual o primeiro passo prático para blindar a mente e evitar o esgotamento? Acho que é uma boa pergunta, né? Quando a Carolina traz assim de que não há um equilíbrio perfeito, é real mesmo, né? Nós não temos esse equilíbrio, mas a busca por ele, poder dizer não, como tu mencionaste, assim, acho que é um exercício bem importante para tentar, de alguma forma, priorizar e equilibrar, né, as demandas do mercado, as demandas da vida privada também, né, porque esse também é um aspecto importante, mas, né, com a saúde mental, que é um tema tão relevante hoje em dia, né, a gente tem percebido aí muitas questões, então, sem dúvida nenhuma, acho que essa é a chave, né, se nós tivéssemos um segredo, né, é tentar fazer esse equilíbrio com essa priorização de tarefas, enfim, né, nesse sentido. Excelente. Carolina, onde você busca energia para cumprir agendas tão apertadas e quais hábitos você considera inegociáveis para manter este pique? Eu busco energia, eu acho que em cada detalhe do meu dia, cada pequena conquista vai me recarregando para eu conseguir, né, chegar naquela meta final. E sem dúvidas, hábitos inegociáveis. Um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada, treino, que é onde, né, a mente descansa, e uma suplementação personalizada, que eu digo que são realmente os meus alicerces para eu conseguir ter energia para vencer tudo que eu planejo ao longo do meu dia. Excelente. Doutora Jaciane, a preparação para o sono é tão importante quanto o planejamento financeiro? E por que é tão prejudicial negligenciar esse ponto? É uma
Ótima pergunta também, né? A questão do sono tem uma perspectiva biológica, né, fisiológica, mas é importante a gente tentar desconectar, né? Hoje em dia a gente está muito ligado nas redes sociais, enfim, tentar fazer aquilo que a gente chama de higiene do sono, né? Ir desconectando e poder mergulhar mesmo, né, nesse descanso que é tão importante e vital, né, para que se consiga buscar energia, né, com tudo isso que a colega trouxe. Eu tenho uma certa dificuldade para desconectar. Acho que esse é um enorme. mal, né, ou digamos assim, um mal da contemporaneidade, né? Eu acho que temos aí a geração ansiosa, né? O ano passado foi lançado um livro também sobre este aspecto, né? Não só as crianças e adolescentes, mas de um mundo geral, essa conexão irrestrita, né? Alguns anos atrás a gente batia o ponto, né, e desconectava do trabalho. Hoje em dia isso não acontece. E tem repercussões no sono, né, na vida, né, no desempenho das funções, mas assim, o sono, né, é um aspecto que precisamos buscar essa desconexão. E isso é exercício, né? Não há uma fórmula mágica, mas assim, é tentar deixar o celular desligado. E longe, né? né? E longe, não, celular no quarto não entra, né? Ah, mas ele desperta. Bom, existem outros... Comprar um despertador. Um despertador daqueles antigos, ou uma Alexa, enfim, né? Existem outras possibilidades. Eu acho que isso a gente também pode usufruir da tecnologia. Né? Não dá aquela última olhadinha, né, no celular e na rede social, que é muito sedutor e inclusive traz aspectos neurobiológicos, né, de uma dependência. Nós temos já descrito um transtorno do uso do celular, né, assim, não há essa possibilidade de descanso. Parece que se a gente está sem o celular, está quase despido, né? Assim, tem essa questão assim de termos todos nós um celular. E isso independente de classe social, né? Mas assim, dessa conexão, dessa necessidade de conexão que traz, né, aspectos, a insônia é um deles, mas existem outros sintomas importantes que não podem ser negligenciados, assim como a alimentação, assim como, né, o treino. Básico bem feito. Isso que tu trouxe da higiene do sono, a gente fala muito no mundo da nutrição. E é realmente a chave, assim, eu acho que para ter um dia ainda mais produtivo. Exatamente. Carolina, qual o seu maior desafio para conciliar a carreira na Boa Fórmula, que é a sua empresa, não é? Com seus projetos pessoais de atleta, se puder falar um pouquinho desse seu projeto, e como conseguiu equilibrar e o que deixou de lado? Adorei a parte do atleta. Então, no meu dia a dia, eu aprendi que eu não consigo ser 100% em tudo. E isso foi substituindo a ansiedade, que ela domina, a culpa, por leveza. Isso acabou gerando, né, uma melhor performance. Então, ter mais calma, menos pressa, foi um dos maiores desafios, desacelerar. E entender que descansar faz parte do processo. Então, eu acho que 2025 realmente ele foi um ano que me ensinou a escolher melhor as minhas batalhas e que tá tudo bem não dar conta de tudo. Que a gente pode fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. E isso é muito importante isso que a Carolina está trazendo, porque há também uma pressão para as mulheres de dar conta de tudo. Né? Então, assim, poder dizer não, poder se priorizar em alguns aspectos, né, é muito importante e do ponto de vista da saúde mental faz uma diferença enorme, né? Nós não conseguimos dar conta de tudo e tá tudo bem, né? Exato. Então, acho que esse é um ponto importante que tu traz. Muito bem. Doutora Jaciane, nesta mesma linha, o que a psicologia chama de resiliência proativa? E como a empreendedora pode aplicar isso para gerenciar os altos e baixos? O termo resiliência, ele é um termo que não foi cunhado pela psicologia e pela saúde mental, né? Mas tem essa perspectiva da gente, né, se dobrar e ir voltando para o espaço, para o centro, né? E eu acho que isso faz muito sentido quando a gente está tratando disso que estamos tratando, assim, né? Desse equilíbrio, né? E o termo proatividade, eu acho que também conversa atualmente, né, com essa ideia de que nós precisamos ser
senhoras e senhores do nosso tempo, né, e das nossas escolhas. Então, assim, poder ter essa capacidade, né, de lidar com esses balanços da vida e voltar para um equilíbrio, mesmo que um equilíbrio possível, né, faz muita diferença nos aspectos de saúde mental mesmo e de equilíbrio de vida, né? Eu estou repetindo um pouco o termo equilíbrio, mas é porque realmente eu acredito que é importante a gente buscar. E a resiliência proativa é não ficar parado, mas também saber voltar, né? Saber o seu limite. Excelente. Carolina, você já se sentiu à beira de um colapso? E o que fez na prática para reverter esse quadro e manter a mente sã? Então, acho que diversas vezes, é difícil até buscar uma vez que eu me senti na beira do colapso, e é legal normalizar isso, para poder conversar sobre isso e buscar realmente entender o porquê que isso acontece. O que são os meus gatilhos para realmente eu chegar no meu limite? Será que eu ultrapassei os meus limites? Então, hoje em dia, quando eu sinto que realmente meu treino não está rendendo mais, no dia a dia eu já estou mais desconexa, né? Eu já estou mais irritada, a paciência no limite, eu paro. Eu literalmente paro, eu reorganizo toda a minha rotina, e isso é fundamental, a gente organizar, né, as prioridades e deixar isso mais visível. Então, eu criei como se fosse um mapa mental diário para a gente conseguir ir encaixando, né? Porque cada dia é realmente uma grande corrida, porque são muitas Caróis que vão conversando, é a Carol empresária, é a Carol influenciadora, é a Carol universitária, é a Carol que treina, é a Carol que tem vida pessoal. Então, sempre que eu sinto que eu tô no meu limite do limite, no colapso, eu paro e reorganizo tudo, e aí tento dar o restart, né, para conseguir seguir. Eu acho que melhor. Excelente. Doutora Jaciane, ainda nesse aspecto do esgotamento, qual o maior erro que a empreendedora, enfim, que está à beira deste esgotamento comete e como corrigir? Ótima pergunta, né? Eu acho que, assim, muitas vezes a gente não se dá conta, eu acho que o que a Carol trouxe, né, de que ela para, né, e faz essa reorganização mental a partir de um mapa mental, a partir, né, desse reset, é fundamental, mas nem todas e todos, em alguns momentos a gente consegue se dar conta que está passando desse limite, né? Então acho que buscar, né, embora, né, seja psicoterapeuta, eu acho que a psicoterapia ajuda muito, né? É importante até para a gente se reconhecer, né, e saber quais são os gatilhos, o que nos acentua algumas características, né? Poder buscar, e não é só a psicoterapia, mas a psicoterapia é uma possibilidade real e eficaz, né? Mas assim, ter momentos de lazer, né? Eu acho que isso também é importante, daquilo que o Domênico de Masi falava sobre o ócio criativo, né? E de também poder parar, ter essa capacidade, né? Às vezes as pessoas não têm ou nem se dão conta, e aí o sintoma começa, né, com burnout, com palpitação, com ansiedade muito grande, com uma irritabilidade descontrolada, né? E isso é preciso cuidar muito, porque as mulheres também são acusadas de algumas formas, né, de serem descontroladas. E eu acho que esse equilíbrio também é importante da gente poder se dar esse direito, né, de se cuidar. A gente pode dizer que o maior erro é não se dar conta do momento de dar um tempo, de segurar, acho que sim. O problema do conceito de erro é que, assim, imputa ao sujeito a incapacidade. E às vezes tu tá tão imerso em algumas coisas, mas acho que a dificuldade. É realmente a gente não conseguir se priorizar. E nesse ponto, não apenas o profissional da psicologia, psiquiatria, enfim, quem poderia ou pode, quem está nos assistindo, e quem tem uma empreendedora, como eu tenho uma empreendedora em casa, como ela pode ajudar essa pessoa a dizer, olha, tem que diminuir o ritmo. O que essa pessoa pode fazer para ajudar a empreendedora? Porque às vezes a pessoa ela não se dá conta, talvez esse seja o termo, que ela precisa dar uma freada no ritmo. O que quem está nos assistindo aqui, que tem uma empreendedora do lado, pode fazer para ajudar?
Sem agressão, Sim, sem uma né? linguagem, olha, para que tá tudo errado. Tá, Não, a né? ideia é ser, Aham. né, colaborativo. Acho que a Mesmo. questão da comunicação não violenta é fundamental quando a gente vai tratar com as pessoas, né? E penso que a rede de apoio, né? A psicoterapia, ela é importante, né? Ela funciona, ela pode auxiliar a gente a se reconhecer, mas a rede de apoio, né? A sororidade entre as mulheres, mas não só entre as mulheres, também com os seus parceiros, né? Com a sua família, com as pessoas com as quais a gente trabalha, eu acho que essa rede nos auxilia e nos acolhe, de certa forma, para podermos dar uma parada, assim. Então, uma amiga, né, assim, eu acho que a questão das mulheres também, e dos homens também, né, mas o nosso foco hoje são as mulheres, assim, de poder dizer, amiga, olha só, dá uma parada, né, eu acho que isso é fundamental também, né, Isso e é ajuda super muito. bacana, é muito importante, até chegar e conversar. Uhum. Vamos no cinema? Uhum. Vamos sair pra jantar, né? Vamos dar uma Tentar- caminhada, né? Exato. Sem a coisa do cronômetro, né? Mas assim, vamos olhar um pouco do pôr do sol quando tem, né? Porto Alegre tem ficado Exato. meio complexo com isso, mas assim, de poder usufruir de espaços, de respiro, né? Eu acho que isso é bem importante. Com certeza. Né? Excelente. Carolina, falando de metas para 2026, qual é o seu hábito mais importante para começar o novo ano com a mente totalmente focada e organizada? E quais as tuas dicas para as mulheres que, assim como você, são empreendedoras? Escrever, com certeza, seria a melhor meta para começar a organizar e planejar o ano de 2026. Então, eu gosto muito de fazer esse treinamento, porque a nossa mente ela tem, né, um instinto de focar sempre no lado ruim. Então, todo dia eu procuro escrever pelo menos 3 coisas que foram grandiosas ou positivas. E eu acho que a gente fazer esse recordatório do ano nos motiva, nos impulsiona e a gente consegue ver com mais clareza tudo o que aconteceu ao longo de todo esse ano. E muito mais eu acho que tu escrever onde a gente quer estar, acho escrever o que a gente quer ser, né? Porque é isso que gera realmente conexão de verdade. Somos movidos por pessoas, a gente é dependente de pessoas, a gente falou muito sobre inteligência artificial, mas a parte humana nunca vai se perder e eu acho que é muito importante a gente ser melhor para poder querer mais, para poder realmente evoluir. Muito bem, escrever, viu? Anotar lá os seus projetos e os fatos importantes. Exato. Excelente. E doutora Jaciene, o que são metas de bem-estar e como uma empreendedora deve incluí-las no seu plano de negócios anual? Penso nesses espaços de respiração, né, de respiro, a escrita, né, a escrita das metas, a escrita dos sentimentos, né, é também uma perspectiva interessante que parece um pouco avessa à questão do plano de negócios, mas não é, né, exatamente por essa conexão, né, do negócio com as pessoas, né, os negócios não sobrevivem sozinhos, né. Temos por detrás, pela frente, pelos lados das pessoas. Então, assim, acho que como dicas, enfim, né, da gente poder pensar as metas de 2026, também pensar em metas factíveis, né? Porque também há uma exigência, muitas vezes, de metas que não são possíveis, reais. Então, assim, a gente colocar a perspectiva da realidade, assim, do que é possível fazer. E de possível de melhorar, sem dúvida nenhuma, né? Então, assim, eu fico um pouco preocupada com essa coisa, exatamente nesse período de Natal e Ano Novo, de construção de metas e, às vezes, de olhar mais o que não foi alcançado, né? E já colocar uma coisa muito maior para o ano que vem, de 2026. E há uma perspectiva de uma mudança de calendário, mas assim, né, vamos tentar melhorar, mas as coisas não mudam, né, por osmose, assim, por uma coisa rápida. Então, assim, de botar metas factíveis, metas possíveis, reais. E, bom, se não deu, eu reorganizo a rota. Eu acho que isso é importante para a gente não entrar em sofrimento psíquico. Fala para nós um pouquinho sobre a sua rotina do dia a dia, rotina como empreendedor, enfim, e depois como que tu gerencia essa sua rotina, separando então o que é a vida profissional da vida pessoal.
Perfeito. Então, meu dia, ele inicia geralmente por volta das 6 horas. Até conversei um pouquinho aqui, que eu coloco o meu despertador 6h12. Virginianos, não, né? Não me odeiem, mas é uma estratégia para acordar com mais leveza, mais tranquilidade, menos ansiedade. Eu sigo para o trabalho, né? Então, ali na empresa, ali na farmácia. À tarde, geralmente, eu tenho faculdade, então eu vivo esse período ainda da minha segunda graduação. E à noite também eu sigo geralmente com a faculdade. Então é uma jornada que é em média 14 horas por dia, entre trabalho, estudos e todas as obrigações ali da empresa. Para gerenciar tudo isso, foi muito importante eu ter uma terapeuta, onde eu pude confiar as minhas dores, pude confiar algumas dificuldades, conversar sobre isso, para realmente, eu acho que aprender a identificar os gatilhos. Isso. E, principalmente, aprender a selecionar as minhas prioridades de acordo com as minhas metas, de curto, médio e longo prazo. Então, isso se tornou mais fácil, assim, com o suporte, né, com uma rede de apoio. E, a partir disso, eu consegui gerenciar esse tempo de uma forma mais tranquila. Mas eu ainda levo muito trabalho para casa. A empresa, ela é familiar, mas agora de uma forma muito mais leve. Muito bem, a vida de empreendedora não é fácil, são jornadas triplas, né? Como a gente diz, ainda estudante, empreendedora, tem a vida pessoal, não é fácil. Doutora Jaciane, em fases da vida mais madura, quais são os desafios mentais mais comuns que a empreendedora enfrenta na gestão do estresse e do tempo? Acho que a gente fala aí de ciclo vital, né? Tu tens 29 anos, né? Então, assim, é importante que tem todos os aspectos aí envolvidos na juventude, né? E então, vai mudando, né? À medida em que a gente vai tendo mais maturidade, né? As metas também vão mudando, mas elas acontecem, né? Não dá pra gente pensar de que, bom, passou dos 50, não tem... Não, né? A gente vê quantas pessoas aí que têm metas depois dos 50 anos. Então, acho que é bem importante a gente poder se reconhecer, né? E poder entender dos desafios. Uma coisa é uma mulher de 29 anos que tem muitos desafios, né? Outra... uma mulher de 40 anos, uma mulher de 50 anos, uma mulher de 70 anos, porque a gente tem muitas empresárias no Brasil, né, muitas, né, dentro do espectro, mas a gente tem empresárias e cada vez mais, né, pessoas que se autogerenciam, enfim, e seus próprios negócios com mais de 50, mais de 60 e mais de 70 anos, né, então acho que é importante, assim, se reconhecer nestes aspectos do ciclo vital, familiar, né, no ciclo vital dos processos das empresas também, a questão de sucessão, né, tu mencionaste a empresa familiar, então a gente também tem esses desafios importantes, né, de passar, dos pais passarem para a gente, da gente passar para os filhos, enfim, ou pensar em outras formas de sucessão. Isso acontece quando a gente é um pouco mais vivida, né, mais velha, mais experiente. Mas não é diferente se é melhor ou se é pior, né? São momentos de vida que têm as suas diferenças e divergências. Excelente. Todos os momentos têm as suas... Tem os seus desafios. Seus desafios. Agora vamos falar com a Carolina nutricionista. Né? Qual o suplemento ou alimento natural que você indica para ajudar na saúde mental e no pique lá para o foco do empreendedor? Então, suplementação é o assunto que eu mais gosto de conversar. Hoje em dia a gente fala muito sobre alta performance, né, desenvolvimento mental, desenvolvimento pessoal, e tá tudo conectado. Então, hoje em dia a gente fala muito de nootrópicos, se são ativos, se vão melhorar o nosso foco, a nossa disposição. Mas eu acredito que o básico bem feito surge um benefício terapêutico muito positivo. Então, magnésio, a gente fala muito no magnésio L-treonato, ômega 3, em algum adaptógeno. Então, uma ashwagandha seria interessante para amenizar a ansiedade, para realmente dar mais energia, melhorar a nossa disposição e melhorar essa capacidade cognitiva. Muito bem, excelente. Doutora Jaciane, como empreendedora, deve lidar com a pressão de resultados rápidos
comuns, especialmente na fase mais jovem, versus a busca por um crescimento sustentável? Esse é um enigma bastante duro da gente poder, mas necessário da gente poder abordar, né? Me parece que a gente vem de novo na questão do equilíbrio, né? De poder entender essas metas que são reais, né? E que tu precisa dar conta. Então, a questão da suplementação, de uma alimentação de qualidade, ela vai te dar essa energia, né? Junto com a questão do atendimento psicológico, né? De um counseling, enfim, né? De algumas pessoas aí que também desempenham este papel, né? Porque, assim, o mercado, ele te exige muito, né? Então, acho que esse é um aspecto importante para a gente não sucumbir ao sofrimento psíquico de gatilhos de que eu não sou suficiente, né? Eu acho que aquela síndrome da impostora que ouvimos tanto, né? E as mulheres têm isso muito internalizados, né? De que não vamos dar conta, e isso precisa ser bem avaliado, né? Bem... para não impedir, na verdade, de que o desempenho aconteça e que aquilo que se almeja seja alcançado, né? Então, na verdade, ele é um efeito contrário. Ele né? é um efeito contrário, exatamente. Se exige muito, se não alcança, e aí cria uma ansiedade, aí né? Trava, né? E aí a gente vê situações de estresse agudo, né? De desesperança, né? A nossa sociedade, não só brasileira, mas mundial, é uma sociedade que sofre de ansiedade muito grande, de transtornos de ansiedade e de depressão, né? E isso precisa ser cuidado, né? Não basta só a gente ter metas, elas são importantes, necessárias, mas nós precisamos cuidar desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio. Não tô conseguindo sozinha, eu acho que tu traz muito a experiência, né, de tu buscar, junto com a confiança de uma pessoa, né, de poder traçar essas metas. Né? Muito bem. Carolina, o que você, agora como empresária, considera ser o mais difícil de delegar para ter mais paz mental? Então, acredito que seja o controle, né? É difícil a gente delegar e criar aquela hierarquia dentro da empresa. Hoje em dia a gente está passando por um crescimento muito positivo, uma expansão da empresa, e é difícil a gente delegar algumas funções. Eu sempre fui a mulher do eu faço, eu consigo, deixa comigo. E tem algumas funções que é importante terceirizar para a empresa crescer. Aquele famoso a gente não dá conta de tudo e tá tudo bem. Então foi muito importante assim e muito desafiador eu aprender a abrir mão desse controle. Para tudo seguir, eu acho que na harmonia que precisa ser e para a empresa crescer na qualidade que ela merece. Excelente, abrir mão do controle. Forte isso. E um desafio, né? Eu acho que quando tu começa o nosso bate-papo aqui, tu fala da importância de também ter aprendido a dizer alguns nãos, né? E isso também faz parte desse mesmo pacote, digamos assim, que é confiança, né? Exato. Confiança no organograma da tua empresa e, bom, tu vai estar ali, né? Não é assim, larguei e deu, né? Não. Mas assim, tem coisas que tu não precisa fazer desde isso aqui, tu tem que saber fazer, né? Mas é importante que a gente delegue e que confia, e aí a questão da relação de confiança com os seus colaboradores e colaboradoras, enfim, né? De ter um time bem afinado, eu acho que isso também é fundamental. Na sua fala, doutora Jaciane, a senhora trouxe aqui um item que eu acho muito importante, que é o saber dizer não. Mas como dizer um não sem culpa, né? E estabelecer limites saudáveis, com uma linguagem sem ser agressiva. Eu acho que assim, a comunicação não violenta é importante, né, assim, da gente poder dizer como nos atrapalha, né, eu não estou dizendo tu é incompetente ou tu faz tal coisa, mas assim, eu estou me sentindo desta forma em relação a esta situação, né, eu acho que esse é um gancho importante da gente, e não só na questão do empreendedorismo, mas assim, na vida pessoal da gente, né, com os nossos filhos, com netos, quem tem neto, com namorado, enfim, né. Então, assim,
assim, esse equilíbrio de novo, né? Eu vou, talvez o encontro de hoje seja assim, bom, a Jaciane falou o equilíbrio. Né? Ele não é fácil, né? O Renato Russo, talvez os mais antigos, assim, já conheçam um pouco, né? Tinha uma música que falava sobre o equilíbrio distante, né? Então, assim, o quanto é importante a gente buscar esse equilíbrio. Aprender a dizer não é talvez uma das coisas mais difíceis, né? Sem agredir, né? Eu tenho um pensamento que quando nós levamos fatos, eu tenho 8 horas, hipoteticamente, eu tenho essas prioridades. Isto que está sendo solicitado agora vai ter que ficar para depois, ou então alguma prioridade vai ter que deixar de acontecer. A gente tem que se dar conta deste tempo que a gente tem, não é? Mas aí a gente usa fatos. Não posso assumir mais um compromisso, porque se eu assumir esse compromisso vai ter um problema lá. A pessoa que está do outro lado vai compreender, ok? Vamos para uma outra solução alternativa. Impor seus limites, né? Impor os limites, mas com dados e fatos. Dados e fatos, ele evita a discussão, torna aquela argumentação muito aceitável pela outra pessoa. Não é um simples não, é um não fundamentado. Perfeito. Muito bem. E, Carolina, o que você faz quando recebe uma crítica, os chamados haters, especialmente lá nas redes sociais? Como você lida com isso e qual o impacto na sua vida e na sua saúde mental dessas situações que acontecem? Então, eu aprendi a ter uma mente blindada, com muita terapia, ajuda. Eu aprendi a receber essas críticas de uma forma construtiva. O que for sobre mim, eu ajusto, e o que é sobre o outro, eu ignoro. Então, aprender a selecionar tudo que vem de comentário, e também eu acho que colocar a importância que cada comentário ele merece. Essa pessoa, ela me conhece, ela conhece a minha família, de onde eu vim, a minha rotina, ou ela só conhece a Carol do mundo digital, aquela parte que eu estou ali mostrando. Então, tudo é muito relativo. Tudo muito relativo, realmente. Às vezes pegam um corte da fala, como já aconteceu aqui no nosso programa, totalmente fora de contexto, uma pessoa totalmente... E é muito comum isso acontecer. Muito. A pessoa ela vai julgar, ela vai interpretar de uma forma, às vezes, muito errada. Superficial. E agressiva, né? Porque a gente também está falando desse mundo, né, Carol, como de influencer, a gente vê o quanto o posicionamento das pessoas às vezes é de agressão, né? Não é nem do assunto, é agressão pessoal, que foge um pouco desse espectro, né? E isso é muito complicado, né? Então, assim, a terapia é importante, a gente conseguir se blindar mesmo, mas mesmo assim, em alguns momentos pega, né? Se tu tá um pouco mais vulnerável, né? Mas aquela semana já é difícil, já veio né, acontecimentos desafiadores, com certeza. Mas ter claro a nossa essência ajuda. Ajuda, mas com certeza tem semanas para mulheres e eu acho que é a saída, né? A gente conseguir se blindar, né? E não é fazer de conta que não existe, mas assim, o que é meu e o que é da pessoa, né? Isso é fundamental. E assim, quem é essa pessoa? Bom, não sei, né? Exatamente. Exatamente. Doutora Jaciane, qual o risco, então, para a mulher, né, de tratar o seu resultado empresarial como a única forma de se sentir valorizada? Total risco, né? Total risco de sucumbir, né? De ser infeliz, de não acreditar em si mesmo, de acreditar na perspectiva da síndrome da impostora, né? É tentativa e erro, né? A gente precisa também acolher os nossos erros, né? Acolher as nossas dificuldades e seguir em frente, né? Nós falávamos um pouquinho antes do intervalo e durante o intervalo da questão de dezembro e janeiro, né? Da lógica de que tudo agora vai virar uma ampulheta e a gente vai ser completamente diferente, né? Então, esse é um aspecto importante, né? Porque é muito fácil de sucumbir nessa perspectiva da impostora, de que, bom, isso não é para mim,
empresário, não dou conta, eu tenho que fazer outra coisa. E não é real, não é verdade, né? As mulheres têm muita capacidade, né? Muito estudo, tu referes, então, que tu tá estudando de novo, né? Então, assim, é coisa de uma parcela da população que tu tens uma formação robusta e tá fazendo outra, né? É pós-graduação, é vivência, é encontro, e tudo isso nos empodera. É um termo um pouco, às vezes, muito batido de empoderamento, mas ele é real, ele faz muito E sentido, necessário. né? E necessário. Eu como um homem, necessário. Sim, e é e importante empreendedor, eu a vejo interlocução com homens. a necessidade do empoderamento feminino. Eu vejo que isso vale para todas as chamadas minorias, vamos dizer assim, o empoderamento. Mas o empoderamento feminino eu acho muito necessário. Mas ele assusta, né? Eu acho que ele ainda assusta. Nós estamos entrando em 2026, né? E ele ainda assusta. Mulheres empreendedoras, mulheres poderosas, né? Donas de si, né? Assusta um pouco a sociedade ainda, que tem traços muito machistas, misóginos. Então, é um trabalho muito árduo, né, mas muito importante, né, para as gerações, inclusive, que vêm, né, das meninas, enfim, né, de aprender a dizer não desde cedo. Exato, eu vejo cada vez mais mulheres apoiando mulheres. Isso é um movimento que está numa crescente incrível. Eu que trabalho numa empresa regida por mulheres, né, a farmácia ali, ela... grande parte, 90% da empresa são mulheres. Eu vejo que tem muito apoio, suporte, um ambiente realmente de conforto e acolhimento que faz toda a diferença. Na Fortus também são, acho que uns 90% mulheres. A nossa área de prestação de serviços, contabilidade, recursos humanos, é quase que totalmente feminino. Então, e eu faço muita questão de valorizar, reconhecer e empoderar, né, a equipe feminina. Exatamente, coisa boa, né? Carolina, você considera o cuidado com a saúde mental um investimento obrigatório ou um luxo na jornada da empreendedora? Com certeza, investimento obrigatório. Investir na nossa saúde faz com que a gente performe mais, que a gente treine melhor, que a gente se relacione melhor. Então, hoje em dia, ter uma mente saudável é ter um corpo saudável. E eu diria, ouso dizer, que é ser mais feliz também. Então, ter uma mente, eu acho que em paz, hoje em dia, é uma obrigação. Não deixou de ser um luxo, né? É necessário, com certeza. Doutora Jaciane, vamos falar agora de algo muito feminino, os ciclos hormonais. Como eles impactam a mente da empreendedora e como gerenciar esses fatores no seu dia a dia? Sem dúvida, né? Nós temos aí movimentos hormonais importantes e que vão, né, trazer peculiaridades à rotina feminina, talvez de uma forma mais evidente do que aos homens, né? Mas assim, acho que tu trouxeste, a resposta já tá sendo construída aqui, né? A Carol traz uma questão dos suplementos, da alimentação, então assim, da gente também poder ficar atenta ao corpo, né? A TPM, por exemplo, né, é um aspecto importante que precisa ser levado em consideração. Então, assim, há possibilidades de se tratar essa TPM não como uma doença, mas como faz parte do corpo, né, faz parte do ciclo vital. Mas a gente pode melhorar. Pode melhorar. Exatamente. A gravidez, o puerpério, né, a questão da licença, maternidade, como é que eu também vou construindo este aspecto com crianças que vêm, né? A maternidade, claro, ela é feminina, né? Ou ela é exercida basicamente por mulheres, né? Temos aí outros casos, outras possibilidades, mas assim, de também ter essa parceria, né? Parceria com os seus parceiros, quando tem, né? Com as suas parceiras, enfim, para poder passar por esse momento, porque tem uma questão hormonal, menopausa, né? A também. menopausa, sem dúvida. Eu entendo, e isso é um assunto que eu trato muito claramente com a minha esposa, a Michele. Conhecer se a gente tem a nossa tabelinha. Porque ela também é empreendedora, eu sou empreendedor, tem a vida, tem a casa, enfim, ela estuda, eu estudo, a gente tem. E muitas vezes tem um estresse no ar que eu, como homem, só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada na nossa tabelinha, e eu sei que ela tá com aquela TPM, então
Não discutir com a esposa, empreendedora, mãe, estudante, tudo junto e ainda numa fase hormonal Segredo de um difícil. relacionamento feliz. É conversar. Sem dúvida. Aí E a vamos menopausa é auxiliar. um aspecto importante também, e que hoje em dia se fala muito mais. A menopausa até pouco tempo era um tabu, não se falava sobre isso, né? E é importante, porque é uma mulher que entra na menopausa, ela tem essas alterações hormonais, enfim, mas ela também pode viver muito bem, porque há pouco tempo a menopausa era final da vida, né? Não tinha mais o que fazer. E não, a gente vê cada vez mais movimentos de 60 a mais, né? Podendo viver plenamente. Plenamente, com certeza. certeza. Carolina, quais são os sinais físicos que o corpo dá que está indicando o nível de estresse e prestes, então, a ultrapassar o limite? Então, acho que os primeiros sinais seria aquele sono desregulado, aquela irritabilidade que a gente trouxe, né? Aquela impaciência. E o nosso corpo, ele vai conversando com a gente. Aprender, eu acho que escutar ele é essencial. É difícil a gente, né, conectar alguns sintomas, né, alguma dermatite, alguma alergia com, né, o burnout, por exemplo. Mas é necessário fazer essa conexão. Então, primeiramente, se conhecer, entender um pouquinho como é que é o nosso corpo, para então conseguir identificar, né? Hoje eu tô mais irritada, por que será? Será que eu não dormi muito bem? Né? Hoje, né, realmente eu tô com uma alergia, do que será? Será que eu tô muito ansiosa? Né? Ai, tô perdendo um pouquinho mais de cabelo. Onde é que se vem? Será que a minha rotina ela anda muito estressante? Então, saber, eu acho que escutar o nosso corpo, que ele realmente conversa com a gente. E procurar ajuda, me parece, né? Assim, buscar atendimento psicológico, atendimento médico, nutricional, né? Para poder buscar esse equilíbrio. Né? Com certeza. Doutora Jaciane, se um dia estiver muito ruim, qual deve ser o botão de pânico psicológico da empreendedora para evitar entrar em crise? É uma excelente pergunta, né? Botão de pânico. Eu não sei se a gente tem um botão de pânico, mas me parece assim que é pedir ajuda, né? Ter a capacidade de tentar parar. É bom, se eu não consigo parar, de ter uma rede que vai poder te dizer, para, né? E buscar ajuda, né? A gente sabe de casos também, né, de pessoas que acabam surtando, assim, né, tendo uma dificuldade e aí precisam de um atendimento mais específico, psiquiátrico, e é preciso, né, isso não é demérito, não é, isso é louco, não, né, isso a gente tem que trabalhar sempre para poder desmistificar essa perspectiva da busca de auxílio, né, porque se a gente não olha para isso, se eu não tenho esse botão que é a rede, vai ser pior. Né? Porque isso vai aumentando, Muitas vezes a pessoa ela não tem essa condição de identificar o seu limite, né? Mas é importante, eu sei que a gente tem aqui muitas pessoas que nos assistem, depois lá no YouTube, enfim, muito importante ter a rede de apoio. Eu acho que essa rede é que vai auxiliar, a gente está falando para empreendedora aqui, né? Principalmente os companheiros, companheiras, chegar e dizer, olha, vamos dar uma refletida sobre o que está acontecendo, preciso de que alguém vá e diga, porque esse momento é importante. E eu sou um exemplo acho que, da importância de fazer essa autoanálise. Eu já fiz tratamento psiquiátrico, eu tive uma depressão muito jovem, com 16 anos, por questões familiares, superado. Tive uma dificuldade pessoal, fiz análise por um tempo, né? Profissionalmente, eu já tive 2 momentos de coaching profissional, me orientando. Eu vejo que ter essa identificação da necessidade é importante, mas muitas vezes a rede de apoio tem que ajudar. Né? O companheiro, companheira. Né? Muito bem, Carolina, o que você vai deixar para trás em 2025 e o que está levando de aprendizado para 2026? Então, 2026 vai ser um ano que muita coisa positiva vai acontecer, né? A gente falou muito sobre novos começos, mas vai ser um ano onde eu vou continuar muitos processos e com certeza eu acho que vai ficar ali para 2025 aquela pressa. A pressa de que tudo precisa acontecer no meu tempo, realmente no meu prazo, e respeitar um pouquinho mais o processo,
né, o momento certo, que tem alguém realmente, né, eu acho que com planos maiores e melhores e confiar nisso. Confiar que eu tô dando o meu melhor e que as coisas vão se encaixando com o tempo. Importante. Muito, Excelente. muito E importante. doutora Jaciane, como fazer as pazes com o passado empreendedor? Erros, falhas cometidas e usar isto como um combustível para recomeçar no ano que vem. Acho que quando a gente, né, percebe os equívocos, as decisões, às vezes, que não foram mais acertadas, né, de fazer esse acolhimento, né, de que isso não significa que, bom, tá tudo errado, eu sou uma fraude, né, e de poder abraçar e tirar, assim, pontos importantes para melhorar, né, eu acho que essa é a chave, né, da gente poder se acolher e traçar novas oportunidades, aprender com os erros, né, com as dificuldades e buscar ajuda, né? Não é buscar ajuda, às vezes de um coach, às vezes de uma empreendedora que já está passando por esse processo, né? Reuniões de mulheres empreendedoras, né? De mulheres, de trocas, né? De experiências que são algumas experiências que são específicas das mulheres, né? Porque tem a maternidade, tem outros aspectos que também nos trazem, às vezes, para um campo da culpa, né? Bom, tu usaste o termo, né, de poder dizer não e das prioridades, mas às vezes, né, existem questões urgentes, né, de um filho que está doente e eu não posso ir naquela reunião, como é que eu vou fazer se eu não tenho uma rede, né, se eu não tenho um companheiro ou uma companheira que me auxiliem nesse aspecto, né? Então, assim, isso é muito importante, da gente não se chicotear, né? Um termo assim até um pouco assim, corriqueiro, né? Sim. Mas é de não se Importante. chicotear, né? Excelente. A gente está se encaminhando aqui para os minutinhos finais do programa. E então, Carolina, vou te fazer uma última pergunta para você e pode deixar aqui as suas dicas finais, tá bom? Qual o seu conselho mais importante para o ouvinte, né, a telespectadora, que quer, como você, ser bem-sucedida e equilibrada em 2026? Então, o maior conselho que eu poderia dar é para a gente cuidar do nosso corpo, assim como a gente cuida dos nossos sonhos. Então, cuidar realmente do nosso templo, da nossa mente, ter uma rede de apoio, ter com quem conversar, ter uma alimentação, né, que vá além de só o fato de se alimentar, mas se nutrir, uma boa suplementação. Eu acho que são grandes sugestões que com certeza vai fazer quem está nos assistindo aqui hoje despertar a sua melhor versão e chegar cada vez mais próximo, assim, dos seus objetivos. Muito bem, muito obrigado. E, doutora Jaciane, sua mensagem final? Uma frase de motivação e cuidado que você deixa para a mulher empreendedora que está começando o ano de 2026. Se cuide, né? Se abrace, né? Não trabalhe, não só trabalhe, né? Tenha momentos de reflexão, momentos de lazer, né? Porque esse é o equilíbrio. Eu acho que a frase é: procure o equilíbrio, você encontrará em 2026. E se não encontrar ele todo em 2026, em 2027, para a gente não entrar nessa perspectiva de que tem que ser agora, né? Então, acho que equilíbrio é a palavra. Então, né? Carolina, muito obrigado. Desejo muito sucesso lá para você, seus negócios. Se quiser deixar o seu boa noite. Muito obrigada, pessoal. Para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre esse mundo da saúde, pode seguir a Boa Fórmula, que é @BoaFórmulaOficial, uma farmácia de manipulação que eu tenho um grande privilégio e orgulho de fazer parte, de ser sócia, e vão ser muito bem recebidos, com certeza. E doutora Jaciane? Ok, eu também agradeço muito o bate-papo, acho que esse é um tema importantíssimo, né? Também, né, fico à disposição, o meu @é CAISPsicologia, JASPsico, né? E também, né, pode entrar em contato, enfim, para que a gente possa trocar. Né? Muito bem, hoje tivemos um programa muito focado aqui na empreendedora, a jornada da empreendedora, este equilíbrio necessário, equilíbrio, a palavra do momento. Agradeço então as nossas convidadas e especialmente a você que nos assistiu e prestigiou até aqui. Muito obrigado, boa noite.